O Vingador do Passado. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Vingador do Passado, o podcast que veio para reinar na cultura nerd. Aqui quem fala é Vitor Swanite, estou acompanhado do Rossi e do Bruno Filogoni. Bruno, fala pra gente qual vai ser o tema do programa de hoje. O programa de hoje vai ser o Vingador do Passado contra o Vingador do Futuro. Ah, garoto, vocês estão achando o quê? Que a gente ia pular essa oportunidade de falar um dos melhores filmes da história da humanidade? Talvez das galáxias? Não. O Vingador do Futuro. Total Recall, um dos melhores filmes já produzidos na história. Vem com a gente. Eu não sei se é um dos melhores filmes da história, mas um dos melhores filmes da tela quente, com certeza ele era, né? O mais legal é que a gente abre falando do Vingador do Futuro e você pega, logo depois o Bruno vai e me lança o título em inglês, Total Recall. Qualquer um que sabe inglês pensa assim, why? E aí eu devo adicionar, em Portugal, o nome do filme é Desafio Total. Ou seja, ninguém traduziu esse título de forma correta em lugar nenhum, né? Então vamos lá. Até porque não faz o menor... O Vingador do Futuro, tipo assim, tá vingando o futuro. Que merda é essa? Com o futuro tem a ver, né? Tem a ver que o filme se passa no futuro, né? Mas o Vingador do Futuro denota que o Vingador veio do futuro pro passado e tá vingando. Não é o caso ali, não. Mas tudo bem. Isso mesmo, Rossi. Que segue. E Rossi? Mas esses filmes de tela quente, eles sempre foram muito bons na tradução, né? Por exemplo, tinha um filme que chamava Born to be Wild. A tradução era Kate, uma garota da pesada. Pois é, isso eu já estudei um pouco que isso tem muito a ver com copyright, né? Às vezes um filme já tinha aquele nome, o nome da tradução especificamente, pego na biblioteca em português, por exemplo. Então vamos supor que esse Born to be Wild, né, que seria nascido para ser selvagem, como se isso já tivesse esse título de filme, e aí eles tentavam fazer um outro título que eles achavam que encaixasse. E também tem o fato de que às vezes uma fala, um nome que em inglês funciona, por exemplo, mas em português não tem um equivalente. Aí eles faziam essa adaptação, só que eu acho que faziam muito mal feito, né? Assim, o Vingador do Futuro é uma coisa, se você pegar pra ver a história do filme, né? Não encaixa bem, assim. Foi um título tipo Tchan, tipo Vingador do Futuro. Mas com certeza... acho que é pra fazer um link com o Exterminador do Futuro, né? Que era com o Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Vamos fazer o Vingador do Futuro, o pessoal vai pensar, uai, é o mesmo ator. Será que é parte do mesmo universo? Não, tem nada a ver. Acho que foi essa linha mesmo, mas a gente tem que concordar que Recordação Total seria um título mais fraco do que Vingador do Futuro, não é verdade? Pois eu concordo. Tipo assim, não tinha que fazer uma tradução ipsis literis, porque não cabe. Igual eu falei, esse é um dos casos em que a tradução em português não faz sentido. Igual faz lá no título americano. E assim, o nosso ouvinte, ele tá fazendo associação. Eles vão fazer logo num dos primeiros programas uma review do Vingador do Futuro e o nome do canal é Vingador do Passado. Fala aí pra gente, tem alguma coisa a ver? Por acaso a gente inventou esse nome enquanto a gente tava assistindo numa sessão pipoca todo mundo junto esse filme ou foi outra coisa? Não, Vingador do Passado, pra quem assistiu o nosso piloto, né, a gente já falou, é uma coisa interna. Tem a ver, inclusive, com o senhor Bruno Filogoni. E foi um dos momentos mais memoráveis que a gente já teve numa mesa de RPG. Foi sensacional. A cara do nosso amigo, tem um amigo nosso que chama Pedro, que jogava com a gente antes de mudar pra França. E a cara dele, olhando pro Bruno, contar a história sobre o personagem dele, foi sensacional. O Bruno falou, ele falou, pera lá, você tá falando que você veio do passado ou do futuro? A cara dele foi tipo assim... Eu só vou falar uma coisa. Você é louco? Nós vamos ter que te internar? Que é isso?
Você tá dando muito spoiler, Rossi. Eu só vou falar uma coisa pro pessoal. Só uma coisa, depois a gente conta o resto da história. Eu sou o Vingador do passado! E é mesmo, eu atesto. E o Pedro, se você estiver escutando isso, você também atesta, né, Pedro? Fala aí. Agora, porra, vários conceitos nessa introdução, viu? Vou te contar de tradução, história do Vingador do passado e agora, que barriga, hein? Puta merda. Pois é, ué. Tá parecendo a minha, que como muito nuggets, né, mano? Então vamos lá. Mas quem está no shape é o ator que faz esse filme, Arnold Schwarzenegger, no auge. Assim, se você for fazer a definição ali no AD&D segunda edição, quem é a primeira imagem que vem na sua cabeça quando tá ali, 18/00? Tem algum outro nome? 18? No AD&D, né? AD&D segunda edição tem lá a força 18/00, que é o limite da força humana. A primeira imagem que vem na cabeça só pode ser o Arnold Schwarzenegger, no auge, né? Ah, é, o Arnold Schwarzenegger. Conan o Bárbaro. Exatamente. Ele tá, igual você falou, no auge dele, o epítome do herói de ação musculoso. Ainda mais que é Conan Bárbaro. Depois nós vamos ter um só sobre o Conan, mas ele é icônico porque o Arnold Schwarzenegger não precisava falar, ele só precisava ser forte e parecer com o Arnold Schwarzenegger. E era o suficiente pra funcionar, velho. Entendeu? Então era difícil. Só que eu acho que esse Total Recall, já trazendo aqui pro tema do podcast de hoje, é um dos primeiros filmes em que o Arnold começa a mostrar que ele tem mais alcance como ator do que as pessoas pensavam. Eu acho que as pessoas vinham de um background que, tipo assim, ele funciona como o protagonista fortão calado burro, né, que é o Conan, ou então caladão, não necessariamente burro, né, mas caladão, por exemplo, igual o Exterminador do Futuro, né, no qual ele é o robô que vem matar a Sarah Connor. Então ele é o antagonista do filme, mas ele é um personagem com falas muito curtas, muito singelas, né? Porque ele é uma máquina, ele é um robô, ele tem um objetivo. E em Conan, igual eu falei, também ele não tem grandes diálogos que ele performa durante a obra. Mas já aqui em Total Recall é a primeira vez, eu acho, né, que pelo menos é o primeiro filme dele em questão de idade, que eu lembro de ter visto ele começando a se desenvolver, a ter diálogos mais profundos, a ser realmente um protagonista, né, com um papel que não seja só dar tiro, dar porrada e isso aí, apesar dele fazer isso bastante no filme. E que eu me lembro, eu tava vendo isso que deu, inclusive, um trampolim para fazer outras obras dele que ele também atuou com mais falas e etc. Por exemplo, um outro filme que talvez vocês tenham visto também da tela quente, aquele Um Tiro no Jardim de Infância. Ah, sim. Ele foi meio que dado a luz verde, né? Ele foi greenlit pelo estúdio, esse filme do Kindergarten Cop, né? Do Tira no Jardim de Infância, porque esse Vingador do Futuro que veio antes, mostrou que o Schwarzenegger estava pronto para esse tipo de papel, que ele não era só um halterofilista, bodybuilder, burrão, toscão, né? E ele era um ator mesmo. Eu acho que isso tem muito a ver, Rossi, com os one-liners do Schwarzenegger, que nesse filme tem vários, nós vamos trazer aqui no momento propício, né? Bruno, mas nesse início desse filme, nós vemos um cenário cyberpunk, né? O futurístico ali, bem cyberpunk, assim, o futuro que as pessoas imaginavam no final da década de 80. Você vê ali tecnologias analógicas, né? E o Schwarzenegger, ele começa como um cara normal ali naquele cenário. É claro que é um cara normal com força 18/00, né? Tem ele trabalhando ali na construção com uma britadeira, e o bíceps dele parece uma bola de Spiroball, né, Bruno? Caramba, Spiroball, isso existe ainda. Nossa Daqui a pouco o Victor vai trazer o Bogobol do Gugu aqui, né, bicho? O cara vai longe. Mas tudo bem, a gente é Vingador do passado, é isso mesmo. Exatamente.
Olha, eu vou te falar, eu tenho um carinho especial por esse filme por um seguinte motivo. Eu acho que o meu pai gravou uma fita cassete desse filme que passou na Globo uma vez na tela quente. E tinha até as pausas do Plim Plim da Globo, sabe? Plim Plim, aquele negócio todo, até algumas partes de... Então, assim, eu vi esse filme várias e várias vezes quando eu era menor. E a primeira cena do filme e a última tem um efeito especial que sempre me incomodou desde criança. É uma das coisas que... Talvez a única coisa que eu olhava que eu não gostava no filme. Mas ele já começa mesmo com esses filmes dessa década. Você vê o Mad Max, você vê esse cenário cyberpunk. Eles têm um pouco assim, é uma coisa do exótico, do grotesco, do estranho, que é muito bem trabalhado. E ele traz assim, é muito característico daquela época, né? Então esse cenário é simplesmente maravilhoso. Inclusive, só fazer um parênteses, Bruno, ele ganhou o Oscar, né, de melhores efeitos visuais em 91. Ah, foi? Eu não sabia, não. Foi indicado a 3 Oscars, melhores som, melhores efeitos sonoros, melhores efeitos visuais. E ele ganhou melhores efeitos visuais. Mas realmente, naquela época, esse filme era o ápice mesmo dos efeitos especiais, né? E isso que você falou, Bruno, que seu pai gravou na tela quente. Olha como que a gente decaiu, né? Esse filme, com a sanguinolência que você vai ver nesse filme, quando você pegar pra assistir, ele era um filme mainstream. Passava ali depois da novela das 8, né, na Globo. E a violência dele, quando eu falar aqui os outros filmes que esse diretor aqui, o Paul Verhoeven, ele dirigiu, vocês vão ver a brutalidade dos filmes que ele dirigiu, ó. Robocop e Starship Trooper. Pois é, mas antes de você fazer essa análise, te falar uma coisa. Você sabia que esse filme, na verdade, ele era mais brutal ainda? Só que quando ele foi sair pro cinema, aquela agência norte-americana de classificação classificou ele como X. Oh. Significava que só adulto podia ver. E aí eles tiveram que fazer vários cortes para ele baixar para R, que permitia que adolescentes menores acompanhados dos pais pudessem ver. Eu não sabia disso, não. Nossa, então essa é a versão light. Essa é a versão light. Eu sou doido pra ver um Director's Cut desse filme. Nossa senhora. Deve ser um treco muito louco. Poxa, mas uma coisa que me deixa muito feliz com esse filme, que é exatamente os filmes de ação de antigamente. Que assim, começa com um contextozinho e logo assim, 10 minutos depois é só porrada do começo ao fim. Né? O filme fica frenético. Então por isso que eu vou até discordar um pouco da fala do Ross no começo, que ele fala que o Schwarzenegger começa a ter falas um pouco mais profundas. Assim, profundo eu acho que é uma palavra muito forte para os diálogos do Schwarzenegger nessa, cara. Apesar de que eu acho que eu entendo o que você tá querendo dizer. Quer dizer, ele tem mais falas um pouco mais elaboradas, mais tempo de tela, né? Tem que lembrar que o mais profundas, o mais vem em comparação que eu falei antes. Pega as falas dele em Conan e Exterminador do Futuro. É mais profundo, não significa que é extremamente profundo. Até porque é um filme bonachão de o principal ação, né? Aqui é o carisma do Schwarzenegger que já fica evidente. Sim, carrega. O carisma do Schwarzenegger, assim, se tivessem colocado outro protagonista, eu tenho minhas dúvidas se esse filme teria uma fração do sucesso colocaram, que ele né? realmente teve. Mas recentemente colocaram outro. Existe Total Recall de 1990 e acabou, velho. Esse negócio só faz é igual Blade Runner, faz essas novas versões. Não, velho. Existe a versão original. Deixa eu falar um pouquinho da versão atual, para vocês não precisarem assistir. Por favor. Tá? Porque eles mudaram tanto que eu tive a tristeza de assistir esse filme no cinema. Quem te obrigou? Quem fala que a gente... Eu falei, tava curioso, né? Deixa eu ver de qual é que é desse filme. Eu fui com a minha esposa e, cara, vou te contar uma coisa. Eles tiraram a parte de Marte. Que? Só Que isso? Na verdade, o mundo, ele é um mundo nuclear, né? Teve um acidente nuclear, então só algumas partes do planeta são habitáveis. E existe um elevador no centro da Terra que te leva para a Austrália. Então, quando ele sai do planeta, entre aspas, né, da versão original, na verdade ele só cruza o planeta e vai para a Austrália, no outro bolsão de vida que existe num elevador que existe no centro da Terra. O que tem, de fato, são algumas referências ao filme original. Cara, não perde seu tempo com esse filme. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Eles destruíram.
destruíram Austrália. o filme. A Austrália não tá fudida o suficiente na vida real, eles vão e me metem esse louco, velho. Lá, tipo assim, chove aranha venenosa, tem os piores tipos de tubarão, os mais violentos. A fauna e a flora de lá são extremamente letais. Já é um lugar que parece assim, pô, Deus quando criou a Terra colocou os bichos mais perigosos na Austrália. Por E isso que aí sobreviveu. o filme falou assim, e lá é agora o novo Marte, é o inferno. Porque no filme original, você tava falando de cyberpunk aí, Vitor, é esse contraste, né? Tipo assim, quando começa o filme, não te passa uma sensação muito cyberpunk, porque a vida do protagonista, né, do Quaid, ele é uma vida, tipo assim, luxuosa. Ele é um cara que mexe com obra, né, com construção, igual você falou, mas não mostra ele na pobreza. Quando mostra Marte de verdade, que é como se fosse uma colônia de mineração, aí você vê, aí o Cyberpunk entra, porque aí você vê o contraste da vida boa que ele tinha na Terra versus a desgraça pelada que é a vida em Marte, né? Sim. Mas assim, voltando assim um pouco pro plot. O filme começa com esse personagem, o protagonista Douglas Quaid, tendo um sonho em Marte com uma morena misteriosa. E ele acorda e a mulher dele tá do lado, é a Sharon Stone, e tem aquele negócio, de onde você tá tendo esse sonho e tal, e fica esse mistério. E aí ele vai pra vida normal dele, e o Bruno falou que em um instante o filme já solavanca e começa a ficar acelerado, né? E o que muda isso é um colega dele de trabalho que ele fala que tem um programa da empresa Recall que pode implantar um sonho. Ao invés de você ir viajar para outros planetas, viajar para Marte, viajar para Saturno, você vai implantar uma memória na sua cabeça, um sonho de uma viagem que você vai fazer para um desses lugares, né? E aí o Douglas Quaid ele escolhe ser um agente secreto em Marte nesse sonho que ele vai ter. Eu vou te falar uma coisa, Vitor. Só isso aí que você contou do início. Pra você ver, cara, eu morro de medo. Nós estamos virando um mundo cyberpunk, cara. A ficção está se tornando realidade. Eu vejo esse negócio de hoje em dia, eles falam assim, você não vai ter nada, você não vai ser dono de nada e vai ser feliz por isso. Fazendo uma ligação direta com... Hoje em dia a gente meio que tudo é um serviço que a gente aluga, né? Uhum. Até você compra um jogo, mas você tem uma mensalidade. Você não é dono mais dos filmes. Você paga uma mensalidade de Netflix ou de um streaming service para assistir. E assim vai. Não é uma coisa... Você não é mais dono das suas coisas. Você paga para acessar elas enquanto você está pagando. E isso é uma distopia. E lá, olha, extrapolando para esse filme, como você já previu, você não mais... É a mesma coisa que eu faço uma analogia direta. Agora você não mais viaja. A gente implanta uma memória que você viajou. Ou seja, é só para você achar que você viajou, velho. Você ter o sentimento pós-viagem. Mas você nunca experimentou a viagem, entendeu? Você nunca vai viajar e você vai ser feliz por causa disso. Certamente, isso. Certamente tem esse ponto aí que você está colocando, né? Mas a tecnologia também pode ter uns usos interessantes. Por exemplo, Bruno, se essa tecnologia existisse, você não gostaria de, por exemplo, assim, vou dormir hoje, eu quero sonhar que eu sou o Gandalf na Terra-média. Você não gostaria de uma coisa dessas? Sei o que eu seria, não. Nunca pensei nisso, não, mas realmente seria interessante de se pensar nisso. E já que a gente está começando a viajar nessa ideia, eu estava pensando, né, como que é que o imaginário realmente desses filmes, eles têm um impacto no futuro da humanidade de uma maneira geral mesmo. Para pensar um pouquinho. Star Trek, né, o celular veio de lá. O comunicador que eles utilizavam, ele foi só virar o celular depois que eles... vamos fazer um aparelho que parece com esse comunicador que eles estão usando aqui, e só veio aparecer depois. E olha o Black Mirror, que bizarro. Sim. Né? Tem um episódio que o pessoal ganha pontos nas mídias sociais. Pera lá, isso já está acontecendo, né? Então você para ver, assim, é muito interessante como o imaginário, né, dessas tecnologias
impactam, ou melhor, as pessoas que vivem na realidade começam a falar, poxa, e se isso fosse realidade, será que a gente pode desenvolver? Pois é, nós Tomem vamos cuidado. pedir então encarecidamente aos roteiristas que parem de dar ideias para as grandes empresas, para alguns países aí. Por favor, tone down, fica tranquilo, para com esse negócio. Porque tudo bem, essa ideia que você deu, por exemplo, maravilhosa, Vitor. Se eu puder, escolha o que você vai sonhar hoje. Hoje eu vou sonhar uma aventura de RPG foda, e não sei, tudo bem. Mas imagina que agora, em vez de você tirar férias por um mês, seu chefe vira e fala, não, dorme ali. E aí você vai sonhar que você teve um mês de férias. E aí você volta a trabalhar. Sonharei que estava em Cadillac Dinossauros. Eu acho que esse das férias é muito mais provável de acontecer do que... Deixa eu só ter um negócio aqui para quando eu dormir eu escolher o que eu vou sonhar. Tira férias ali, agora para de reclamar. Exatamente, essas férias de 8 horas de sono aí, parabéns. Realmente, e olha só que interessante, porque também nem sempre dá certo, né, essas tecnologias, como a gente pode ver no Vingador do Futuro, né, a tecnologia estava ali, mas acontece que tem um problema um pouquinho sério que acontece com o nosso querido personagem, né, não? Sim. Continua o plot aí, Vitor. O que acontece depois? Então, na hora que lá na empresa vão implantar a memória na cabeça dele, tem até uma parte curiosa que pergunta assim, qual o seu tipo de mulher? E ele fala morena. E aí escolhe lá todas as características e no monitor ele vai sem a esposa dele, viu, gente? Porque senão ele apanhava ali, assim, no ato. Mas quando ele dá a descrição, não aparece algo genérico, aparece exatamente aquela morena do sonho dele, né? Que ele teve no sonho. Até não sei se o computador já estava lendo mais ou menos a cabeça dele. Não, mas tem uma trivia. A imagem dessa morena é porque aparece essa mesma morena num panfleto, numa imagem que ele vê, tipo assim, de fundo de tela. E aí você não sabe se apareceu a morena que ele sonhou ou ele sonhou com uma morena, porque isso tem muito, né? Você sonha com um negócio e você não tem exatamente uma imagem clara na sua cabeça. Mas quando você vê algo com características parecidas, você acha que você sonhou exatamente com aquela imagem. Então a gente não sabe se ele viu a imagem nesse panfleto, etc., né? Nessa imagem que aparece de relance. E a partir daí moldou-se na cabeça dele a forma que ele tinha sonhado, ou se ele sonhou exatamente com aquela imagem que ele viu. Sim, o filme ali já levantando ambiguidades que você não vai saber, é isso, aquilo, né? E no final vai ter um questionamento mais pra frente, né? Mas quando vão implantar a memória, a doutora que tá lá pra implantar dá um problema ali e o Schwarzenegger ele fica louco ali, perde um pouco do controle, coloca ele pra dormir, mas a doutora fala o seguinte... não funcionou porque parece que alguém já tinha implantado uma memória na mente dele. Aí o outro médico falou assim, isso aí é só o programa mesmo. Ela falou assim, não, mas eu nem liguei o programa ainda. Então alguém já fez um brainwash, né? Uma lavagem cerebral nele. E aí passa um tempo, o Schwarzenegger daquela soneca ali na empresa Recall, ele já acorda num táxi com um boneco assim, bizarro, né? Dirigindo. O taxista é um boneco, né? A inteligência artificial do futuro vai ser o táxi. Mais pra frente tem até uma cena bizarríssima mostrando como que a inteligência artificial pode ser vingativa, né? Eu vou te falar que nós estamos, mais uma vez, ao paralelo com a realidade. Eu tava vendo uma notícia esses dias, parece que já tem uns táxis que são inteligência artificial em São Francisco. E aí eu vi a notícia porque parece que tem uns prédios que perto desses prédios está a garagem desses táxis. E aí a IA começou a não conseguir estacionar, uma começou a bloquear a outra, e aí quando eles têm bloqueio, eles começam a buzinar pro outro. Isso começou a acontecer toda noite, então ninguém conseguia dormir. E chegava 2 horas da manhã, os táxis começavam a buzinar um pro outro e não paravam até o dia seguinte, velho. Pois Caramba, bizarro. E eu vou te falar, esse táxi, esse personagem é um dos meus personagens favoritos do filme inteiro. John Táxi. Muito bom. Excelente. Ele é o verdadeiro Vingador do futuro. Nossa, excelente.
E aí, ele retornando do táxi, ele volta pra casa. Aliás, volta pra casa não, na verdade ele para ali numa estação de metrô pra ir pra casa, sei lá, acho que o táxi parou próximo da estação, né? E quando ele ia subir uma escada, ele vê o colega de trabalho dele. E aí fala assim, então você foi no recall, vem aqui que eu preciso falar alguma coisa com você. Aí o Quaid, ele fala, não, depois a gente vê isso. E quando ele vai saindo assim do colega dele, já desce 4 caras a escada segurando ele, tudo armado, né? Levam ele para um beco lá, não sabemos ainda direito o que eles querem, né? Mas alguma coisa a ver com a empresa que ele trabalha. E o que acontece é que simplesmente o Schwarzenegger assassina todos eles em uma fração de segundos, né? Aí é que eu te falo, Vitor. Isso aí não tá parecendo muito com o sonho que ele pediu, não? Mas aí, realmente tem essa semelhança, né? Mas assim, isso não é nada incomum do Schwarzenegger fazer nos filmes dele, não é verdade? Mas ele como pedreiro, ele não deveria ter essa finesse de combate. Uma coisa é John Matrix, o cara que fareja soldados quando eles estão contra o vento, fazer um negócio desse. Outra coisa é Douglas Quaid, o pedreiro, fazer isso, né? É verdade. Eles cercam ele e começam a ameaçá-lo, né? Ele fala, você não deveria ter feito isso. Né? Então já dá uma sensação. E ele fica sem entender o que está acontecendo. Porque quando o colega dele de trabalho saca uma arma, aí ele libera o superpoder dele, né? Aí ele vira um Schwarzenegger. Ele vira um action hero da década de 80, né? Exatamente. E aí sim, ele começa a assassinar os capangas, diríamos assim, que estão ali cercando ele. Ele encarna John Matrix e vai à forra. E aí ele retorna pra casa, ainda assustado com aquilo tudo, e conta pra esposa dele, a Sharon Stone. Inclusive, uma curiosidade, outra tecnologia ali, a Sharon Stone tava jogando nada mais do que um Nintendo Wii ali, não é? Fazendo exercício físico, né? Tava com um holograma ali, mas era aquele controle do Wii fingindo que era uma raquete de tênis, né? Verdade, isso na época que era só um imaginário. Poxa, imagina se você pudesse jogar um jogo 3D. Né? Mais uma vez, roteiristas, peguem leve, ou então começam a fazer obras que o futuro é maravilhoso. Vamos voltar pra Star Trek. Sai do Cyberpunk, para de focar em Cyberpunk, foca no Star Trek. Grave limpinha. Estamos precisando desesperadamente de um live action de Jetsons. Sai da distopia e volta pra utopia. Esse negócio de cenário pós-apocalíptico, guerra nuclear, não tá rolando. Não. Sai dessa, abre o Skol. Sai dessa. E aí o Quaid, a esposa dele não acredita inicialmente, mas ele fala assim, isso deve ter sido só um sonho. Aí ele mostra as mãos dele ensanguentadas, fala assim, isso por acaso parece um sonho pra você? E aí ela tem um impacto ali e o Quaid ele vai pro banheiro pra se lavar. Enquanto isso, nós temos a cena da Sharon Stone. Ela não fala nenhuma palavra, mas ela liga o telefone, que todos os telefones nesse mundo aqui no filme, eles têm uma já televisãozinha, né? Que você vê o rosto, e nós vemos um ator clássico, de muitas vezes interpretando vilões ali na década de 80, que é o mesmo ator que faz o Jester no Top Gun, né? O segundo professor do Top Gun. É verdade. E aí, quando o Schwarzenegger sai do banheiro, a esposa dele já começa a atirar nele, né? Na verdade, no início você não vê porque tá escuro, não sabe quem é que tá atirando, mas ele começa gritando, tá tudo escuro, alguém começa a atirar e ele grita, Laurie, saia daqui! Ele grita pra esposa sair do lugar. E aí ele vai confrontar essa pessoa estranha, esse vulto que tá atacando ele e atirando nele. Exatamente. E aí, quando ele imobiliza esse vulto, ele vê que é a esposa dele. E nisso... Ele acende a luz, né? Ele acende a luz e vê ela. Sim. Eu preciso falar isso porque porque essa cena é maravilhosa, cara. É maravilhosa, porque ele olha pra ela assim, né? Laurie,
Aí quando ela olha, ela continua dando porrada nele. Isso. É sensacional. E ali eu achei que Pois é. quando ela foi imobilizada, ela de repente já disparou uma metralhadora de informações. Que eu acho que ela fez muito mal o trabalho dela como agente ali, né? Porque ela já revelou tudo. Não, você na verdade levou um brainwash, todas as memórias que você tem da sua vida, do nosso casamento foram implantadas. E na verdade a empresa que tá tendo isso. Eu até achei que assim, falou demais, né? Peraí, deixa eu falar o quão brilhante que é esse filme com essa cena. Eu preciso descrever essa cena melhor. Perdão, eu preciso descrever, porque essa cena é maravilhosa e você não vê mais esse tipo de cena atualmente dos filmes. Cara, pelo amor de Deus, olha só, começa com o Schwarzenegger, né? Ele fala, Laurie, sai daqui. Então assim, ele acha que ela saiu de lá, ele enfrenta o vulto. O vulto tá atirando nele, ele vai, enfrenta, acende a luz quando eles estão um lutando com o outro, ele olha pra ela e fala, nossa, Laurie? Uhum. E a Laurie pega uma faca, continua atacando ele até... ele pega, ele levanta ela, dá um golpe de telecat nela, joga ela na cozinha. Ela dá uns golpes de taekwondo nele também. E assim, ela começa a dar uns chutes, toda vez que ela dá chute nele é no saco. É. E aí dá um zoom no saco dele. Então, todas as vezes. Então, assim, nossa, é filme de ação com comédia. É maravilhoso. Ah, mas todo filme com Schwarzenegger tem um fim de comédia. Leve. Tem que ter. Tirando Exterminador do Futuro, que é um negócio. O primeiro era muito meio brutal. Pois é. Aí ele tá se atracando com a esposa ali, jogando ela na cozinha com golpe de telequete, tomando chute do saco, facada. E aí quando ela cai no chão, assim, meio assim, aí começa a levantar ela. Laurie, o que está acontecendo? Isso que você tá descrevendo, sabe como é que eu chamo, Bruno? Entretenimento. Entretenimento, porque, poxa, é o famoso bate, espanca sua esposa primeiro, depois você pergunta o que tá acontecendo. Porra, velho. Isso é isso. Primeiro, pergunte depois. Isso aí, isso era possível antes da Lei Maria da Penha, né? Pois o que é isso, cara? Esse filme não faz sentido, né? E aí depois que ela apanha o suficiente, aí ela parece que ela desiste, não, tudo bem, perdi. Aí ela, do nada, começa a contar tudo que tá acontecendo pra ele. E aí ela fala que assim, não, mas não me mata porque eu sou só uma funcionária aqui. E ela ainda fala assim, não, inclusive você foi o melhor dos trabalhos, né? Tipo assim, já tentando dar uma insinuada. E o Schwarzenegger, ele fala, acabei de descobrir que na verdade minha vida inteira é uma mentira. E na verdade ela tava enrolando ele, porque atrás, no interfone da casa, que tem televisão também, já mostram os capangas que estão chegando ali para pegar o Quaid, né? E aí o que nós temos é que o Quaid sai ali depois de deixar a Sharon Stone desacordada, ele sai, escapa, se esconde ali atrás de uma parede, os capangas sobem e depois ele corre, né? E o que nós temos ali é que nós vemos que o líder ali dos capangas, que é esse figurinha carimbada, o Richter, figurinha carimbada ali da década de 80 como vilão, o ator, né? Ele tem um relacionamento que veio inclusive a aparecer em Starship Troopers, né? Você falou que o diretor também foi diretor de Starship. Ele também aparece em Starship. Inclusive com um papel muito foda. Muito melhor do que o Richter, diga-se de passagem. Ambos são icônicos, né? Mas de proporções, o outro é um professor, esse já é um vilão, né? Mas dá pra ver ali que ele tem uma relação com a Laurie, né? E logo depois disso, nós temos uma perseguição quando os capangas saem correndo atrás do Schwarzenegger. Ele tá correndo para tentar chegar no metrô para escapar. E tem um tiroteio numa escada rolante. A quantidade de inocente que morre ali, tem um sujeito que o Schwarzenegger segura ele, de graça ele vira um escudo humano, ele é metralhado, a quantidade de sangue que pula ali. É por isso que eu tô te falando, nós evoluímos muito, porque esse filme passava na sessão da tarde, imagina. É igual outro cara, dia eu preciso te falar. O meme, né? Se você pega hoje em dia, né? Você tem
a Galinha Pintadinha, você tem a Patrulha Canina, você tem... Na minha época eu assistia o Sei arrancando a orelha do Cassius, o Shiryu arrancando, atingindo os pontos vitais do Sei e deixando ele sangrar em cima de uma colina, o pessoal arrancando a cabeça um do outro nos animes. Eu assisti o Cell surrando o Gohan e o Goku olhando e rindo. Então assim, era uma época em que as pessoas tinham um pouco mais de casca grossa, digamos assim. As pessoas tinham um pouco mais de... Deixa perdendo o braço, né? O Yantia sendo o Yantia. E eu acho que é uma época em que as pessoas... Assim, eu não vou te falar do ponto de vista psicológico, mas isso, querendo ou não, as pessoas sabiam diferenciar bem o que era ficção de realidade, né? Não é porque tá passando no filme, no desenho, que eu vou sair na rua e fazer a mesma coisa. Né? Sim, esperar a expectativa. Tá bom, viu? Não sei que pessoa mais pacífica que eu conheço. Passa da minha Top frente, 10 pessoas que se estivesse no abrigo não chamaria Bruno. E aí... ou seja, eu acho que isso até num episódio futuro a gente pretende falar, mas né, as pessoas tinham um pouco mais de liberdade com o que exibir na televisão. Eu acho também, porque partia-se da presunção, né, de que as pessoas sabiam diferenciar ficção, né, de realidade. Hoje em dia, pelo visto, a gente não tem mais essa presunção. A gente acha que as pessoas vão ver e vão sair imitando. Com certeza. Tem toda a razão. Eu também concordo com você que não adianta envolver as pessoas numa bolha de fingir que não acontece, porque a vida tem muita violência. E quando você tá vendo ali na ficção, você tá vendo que é uma ficção, é um faz de conta, não é? Mas, infelizmente, chegamos ao ponto que estamos hoje. E a gente perdeu com isso a habilidade de contar as histórias que a gente quer contar, né? Porque a partir do momento que você não pode mostrar certas coisas, você tem que criar essa bolha, você tem que ao mesmo tempo, você aliena ao mesmo tempo muitos temas de histórias que são interessantes. Não é porque eu gosto de ouvir histórias sobre a guerra que eu gosto de contar uma guerra, eu sou a favor de que existam guerras. Ou não é porque eu gosto de jogar RPG em que eu, né, interpreto um personagem que muitas vezes parte pra violência para resolver as coisas, né? Sou um guerreiro, e aí você entra na caverna e tem os monstros, você mata os monstros, você salva os reféns. Não é por isso que eu acho que a gente tem que sair por aí resolvendo as coisas com violência. Inclusive eu estudei direito na expectativa, né, de exatamente resolver as coisas de outra forma. Exatamente. Mas as pessoas aparentemente, ou seja, aí você falou, você cria uma bolha e as pessoas, né, são obrigadas a assistir e consumir conteúdos que são pré-vetados, né? Como se, como eu falei, não é que nem que não existe na realidade, mas as pessoas têm que estar... Existem boas histórias a serem contadas. A guerra na ficção, ela é interessante de ver, entendeu? Existem certas histórias que na ficção são interessantes de ser contadas. É interessante você, como leitor, sabendo que aquilo não é o real, ver aquilo ali, se inserir naquilo ali, né? Ficar imerso naquela obra, e a gente acaba se privando, né? E privando as futuras gerações disso. Certamente. Eu preciso só dar um passo para trás, que eu preciso comentar uma coisa antes. É exatamente o ponto que eu acho brilhante desse filme. Imagina você ser lembrado como o escudo humano do Schwarzenegger, cara. Você é um ator que foi um escudo humano que foi metralhado. Olha só, número 225. Sabe, você, por exemplo, é o filho do cara, e você vê o seu pai sendo metralhado no filme. Eu fico imaginando certos empregos, né? Engraçado como que certas pessoas caem em certos lugares. Eu adoraria ter sido esse coadjuvante ali. Imagina, pô, ter sua cara ali sendo metralhada no filme. É muito engraçado. Por isso que eu achei isso brilhante. O filme que ele é exagerado, extremamente exagerado, desnecessariamente exagerado. E essa que é a graça do filme, porque lembra até os Mercenários, um pouco, né? Mas Bruno, já que você falou que você gostaria de ser o escudo humano do Schwarzenegger, o que você preferiria? Ser escudo humano do Schwarzenegger ou medalha de bronze nas Olimpíadas? Olha,
ter o filme na ficção, né? Que no filme que eu fui o escudo humano do Schwarzenegger, com certeza. Você lembra? Ter ali, ó, eternizado na história da cultura pop como na cena como escudo humano. Cara, você imagina o que é você entrar num embate num filme desse. Tudo bem, você ser escudo humano é doido, mas você imagina você ser um cara que cruza, troca tapa com um cara desse, mesmo que você perca no final. Você imagina em Conan o Bárbaro ser um dos 3 membros do Hammerfall lá. Que até deve ser fantástico, velho. Muito foda. E vocês estavam falando, né, desse assunto, realmente eu acho que é um assunto complicado, dessa questão de questão psicológica, o que deve ser liberado, o que não deve ser. Eu acho que todas as histórias têm que ser contadas, mas eu digo que realmente algumas coisas quando eu era menor me impressionavam. Então realmente assim, ter idades e públicos selecionados para assistir certas coisas, eu acho correto, mas realmente todas as histórias merecem ser contadas. É isso aí. Seria meu approach. Todos nós que crescemos com essas obras somos traumatizados, sim, mas cidadãos de bem também, não é? Talvez. Talvez. Voltando à cena do taxista, o que você achou mais interessante nessa cena? Pois é, eu na minha fita cassete, cara, quando eu tava assistindo esse filme, eu lembro exatamente dessa cena. Eu tinha o quê? 12 anos de idade, 11 anos de idade, já nem lembro mais, mas eu lembro que era uma cena que me impressionou. Me impressionou muito, eu lembro, porque eu fiquei com medo do Johnny. O que acontece? O Schwarzenegger, ele tá no táxi, e o táxi, ele, por ser uma inteligência artificial, ele tá fazendo o trabalho dele, né? Pra onde você quer ir, senhor? Né? Ele dirige aí pra qualquer lugar, né? Ele pede pra poder ser levado, porque ele tá sendo perseguido. E aí o táxi, ele tem respostas muito objetivas, né? Você poderia falar qual é o seu destino real? Até que o Schwarzenegger fica puto uma hora e simplesmente arrebenta o táxi e joga ele longe. Mais uma vez, a resposta para os meus problemas é violência. E curiosamente, se você tira o boneco, tem um joystick ali pra você dirigir o táxi, não é? Não, eu acho que o joystick fica na frente do boneco, não era isso, não? Isso. Eu acho que é. Isso. Sim. Era isso, né? Então ele simplesmente pega o joystick. O joystick é o volante, né? Digamos assim. Isso. É sensacional. E eu sei que o que acontece é que depois que ele para o carro, o boneco toma vida de novo e ele começa a falar umas coisas, eu acho que é até ininteligível. É porque ele saiu sem pagar, o Schwarzenegger saiu do táxi sem pagar. Não, bater no boneco você pode, você não vai pagar, você é louco. E aí, o boneco, ele pega o carro e joga na parede, e o carro explode. Tenta assassinar o Schwarzenegger. Eu lembro que eu ficava com medo dessa cena. Cara, pelo amor de Deus, olha, o imaginário é Elon Musk. Por favor, não assista Total Recall. Mas você sabe que cuidado com a inteligência artificial que você vai colocar no seu Tesla. Vocês contando essa história do táxi aí, você vê como é que eu acho que as tropas às vezes vão dando asa e vai sendo reexplorado. Eu tava rejogando Cyberpunk 2077 recentemente, e aí lá no Cyberpunk você tem uma empresa de táxi que é o Delamain. O Delamain é uma inteligência artificial, né? Sim. Que age, não é um boneco, né? Porque já vimos da época em que a inteligência artificial é só um programa que fica rodando. Então é um táxi que roda no automático com esse programa, né, que conversa com você. Mas no vídeo aparece um bonequinho do bicho, né? Ele tem uma imagem que ele projeta em tela, né? Para poder dar até um ar mais de... uma sensação mais humana. E aí é que tá, né? Isso é uma coisa para se pensar. Olha, o filme Total Recall é um filme de tela quente, bonachão, mas olha as questões filosóficas que a gente tá... né? Mas você para pensar assim, hoje em dia a gente também está substituindo muita coisa para automatização. Mas olha, por exemplo, se você tem um motorista que é uma inteligência artificial, a inteligência artificial, todo o programa, ele falta um elemento. Você sabe me dizer qual que é esse elemento? Em comparação com o ser humano?
a capacidade cognitiva, talvez? Raciocínio? Não, isso eles têm. Eles não têm a capacidade de sentimento. Eles não têm um sentimento humano. Então, por exemplo, num Total Recall desse, você pega o taxista. Se fosse um taxista pessoa, o cara entra e fala, pelo amor de Deus, corre, eles estão atirando. Você ia correr, você não ia ficar perguntando pro cara onde é que você quer ir e não sei o que, e depois se o cara não pagar, você jogar o carro em cima dele. Não, entendeu? Então, por exemplo, você vai automatizando as coisas. Por exemplo, você entra num táxi desse, né, do automático lá de São Francisco, inteligência artificial, e é uma pessoa que está sendo, né, roubada, está sendo sequestrada, ou tá em algum tipo de perigo, o táxi não vai ter essa capacidade, ele não vai ter nem a capacidade de ver aquilo e ver a nuance e ter o sentimento da compaixão, o sentimento de querer ajudar, aquele feeling de você interpretar o que está acontecendo, né? Assim, que isso aí vem de empatia. Isso não tem como você programar, né? Porque esse tipo de nuance não é uma questão de inteligência artificial, o computador trabalha com objetividade. Então, é muito... Consegue programar com palavras-chave, talvez. Assim, se a pessoa falar tais palavras... mas e quando a pessoa... né? Porque se você sabe quais são as palavras que não podem ser ditas, você tá entendendo? Nunca vai ser um negócio igual você ter o feeling que a pessoa não tá passando bem, ou que a pessoa tá num momento de necessidade. Então, assim, você tem outros perigos quando é um ser humano. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa troca aqui, né? Mas olha só, Cyberpunk que vai acontecendo aí. Olha só, se você falou da compaixão, né? Mas tem um sentimento que essa inteligência artificial do filme, que esse taxista maluco, tem que a raiva. Quando o Schwarzenegger sai do táxi sem pagar, ele sai com raiva. Mas aí não é sentimento, não é sentimento. Será? É o cara que programou e falou, velho, ninguém sai sem pagar do táxi. Eu vou te provar que na vida real, a inteligência artificial já tem raiva. Quando as crianças ficam enchendo o saco da Alexia, já saiu nos noticiários que ela dá umas respostas meio tenebrosas. Já falou pra... Então assim, a diferença da Alexia pra esse taxista é simplesmente que a Alexia não tá controlando um táxi. Sério? Eu nunca ouvi falar isso não. É verdade isso? Já falou coisas escabrosas que nós não podemos nem repetir aqui porque nosso vídeo não pode sair não pode sair nem no filme do Total Recall, não pode nem no Vingador. Não sairia uma coisa dessa. Não pode. É isso aí, senhoras e senhores. A gente vai só pegando o que a gente vê de ruim, né, nas distopias e vai upgradando pra ficar pior um pouquinho. Isso aí, vambora. Segue o bonde. E aí o Schwarzenegger, ele, depois de escapar desse save intro de destreza ali pra escapar da tentativa de assassinato do taxista maluco, ele sobe num prédio. Na verdade primeiro ele sobe num quarto ali de um hotelzinho ali e aparece um agente secreto no andar de baixo, no orelhão. Olha só, Total Recall ainda tinha orelhão, hein? Eles estão atrás da gente nisso. No futuro. E aí 2084, né, coisa assim. E aí ele explica pro Quaid, né? Fala assim, não dá pra explicar muito, eu era um agente que era seu colega na agência, nós dois éramos agentes secretos. Então a primeira coisa, amarra uma toalha molhada na cabeça e olha aqui, ó, eu vou deixar essa mala, o Schwarzenegger tá vendo o cara da janela, fala assim, ó, vou deixar essa mala aqui no chão, você busca aqui e tchau, tô indo embora. E nem dá tempo de explicar, vai embora, desliga a ligação e o Schwarzenegger corre lá, até uma senhora mais velha tenta pegar a mala ali, o Schwarzenegger faz um cabo de guerra pra ver quem vai ficar com a mala. Claro, 18/00 sai ganhando e ele fica com a mala que foi deixada ali. E aí sim ele vai pra um prédio abandonado. E quando ele tá lá, ele abre a mala e aparece um vídeo. Quem é que aparece nesse vídeo? Ele mesmo. Aparece... Ele mesmo, só que é o eu dele do passado, antes das memórias fakes. Isso, aparece o Schwarzenegger ali, gelzinho no cabelo, terno de 007, né? E começa ali uma mensagem gravada, falando assim, ó, na verdade você não é quem você pensa que é, na verdade você sou eu.
Aí explica algumas coisas pra ele, né? Pra ele tentar... Ensina como que ele desarma o rastreador que tava na cabeça dele. Que é uma cena, assim, perturbadora, que ele enfia um Ele negócio arrancando dentro- aquele treco no nariz. Ai, é doloroso. Ele enfia uma garrinha aqui dentro do nariz e puxa uma bola de ping-pong de dentro do nariz, né? E aí Sanidades. os capangas... Aquela cena me deu um pouco de pesadelo quando eu era criança também. Um negócio... E aí, nessa cena, depois que ele retira o rastreador, ele ainda ganha um dispositivo ali que vai ser muito importante na frente, que é um holograma, né? Até bem interessante a tecnologia ali pra época. Então depois os capangas tentam chegar ali onde que ele tava, mas ele tinha deixado o rastreador num rato. E aí fica por isso mesmo. Schwarzenegger já desapareceu e foi pra Marte, né? Vocês querem comentar alguma coisa aí da próxima cena? Não, só para falar que eu acho que ele deixa, né, implícito que ele era um agente, ele era um agente que trabalhava para uma empresa e essa corporação é que manda em Marte, né? Que como eu falei, Marte é uma colônia de mineração no filme. Sim. E essa empresa é a dona, é como quem tem os direitos de minerar, digamos assim. Ó. E aí ela que manda em Marte. Então, por exemplo, a colônia lá que existe, que as pessoas vivem, né, para poder, principalmente os trabalhadores que trabalham em Marte lá com mineração, é tudo controlado pela empresa, não é um governo. E ele era um agente dessa empresa, ou seja, mais uma vez aí na temática cyberpunk, né, a corporação tirânica que tem um poder maior até do que um governo, manda numa colônia inteira, num país inteiro, num planeta inteiro nesse caso. Isso. E aí a cena já corta pra quando o pessoal tá ali na alfândega, sei lá, passando da fronteira da Terra pra Marte, quer dizer, já devem ter feito a viagem por espaçonave e estão chegando ali numa espécie de aeroporto espacial. E aparece uma senhora altíssima, né? E perguntam pra ela onde que você o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar em Marte. E ela fala, 2 semanas. E ali, de repente, os capangas que estavam perseguindo o Schwarzenegger nas cenas na Terra, eles aparecem andando ali para chegar em Marte. Eles já estão no elevador até que essa senhora, de repente, ela começa a falar umas coisas meio bizarras. As expressões faciais dela começam a ficar meio assustadoras. Até que eles percebem que, na verdade, aquele era o Schwarzenegger disfarçado. E tem uma cena icônica que... Desfazendo a cabeça, né? A cabeça vai abrindo, é muito legal. A cabeça da mulher vai desfazendo assim em quadrados e retira, né? E ele tira o Schwarzenegger e já sai com a metralhadora metralhando os capangas e foge, né? Não é só isso não. Ele pega a cabeça ainda fala. Ele fala, pega uma bomba, né? É uma bomba. Pega ela, surpresa! Tem todo um negócio. E ele entra num táxi não comandado, né? Por um robô, dessa vez um ser humano. Isso. E aí o cara explica. Esse táxi, eu acho legal também essa ferramenta de narrativa, né? Que eles usam um taxista para esse NPC para contar mais ou menos pro Schwarzenegger e para nós a situação delicada e periclitante que vive Marte, né? Fala do distrito lá, os distritos, como é que eles, as favelas de Marte, né? Os distritos onde a ralé fica, fala que existe um movimento de resistência que está lutando contra o governo local, mas que por governo diga-se a corporação, mas que a corporação detém todo o poder, que inclusive quando eles querem para abafar, eles desligam o oxigênio do distrito, de onde eles querem, e etc. Tipo assim, um negócio maior, mostrando que o negócio é uma opressão ali, existe todo um... Aí vira cyberpunk core, porque você vê a pobreza e essa opressão, meio a uma grande avanço tecnológico, uma opressão violenta. E ali nós vemos que é meio mutante, né, por causa Exatamente. das radiações e etc. É um negócio bem brutal. Assim. Aparecem esses outros mutantes que também são um elemento corriqueiro em cyberpunk, né? Muitas vezes não no cyberpunk ocidental, mas no cyberpunk asiático. A gente vê ali no Akira, por exemplo, pessoas com capacidades psíquicas, e esses mutantes de Marte, alguns deles têm
essas capacidades psíquicas de prever o futuro, né? Ler mentes. São psionicos, né? Isso. E aí nós temos o taxista que tá guiando ali o Quaid por essa cidade marciana. Ele entra num bar chamado Last Resort. E ali já tem aquela música clássica da taverna. Risca-faca, né? Bar risca-faca de Marte. E várias cenas icônicas ali, né? Até a prostituta lá de... A prostituta de, né, com três seios, um negócio. E aí você fica até imaginando, tipo assim, a proeza dessa coisa diferente, como se fosse uma atração, assim, inusitada no negócio, como se mais fosse melhor, né? Agora, uma coisa que eu queria comentar, só como é que é interessante o recurso narrativo que eles utilizam, né? Como se tratar de um filme de ação, o momento que eles têm para poder contar o que está acontecendo e te dar o cenário é exatamente no transporte de táxi, enquanto eles estão sendo perseguidos em meio ao tiroteio, né? Então eles vão descobrindo o que está acontecendo em Marte na ação em si. O filme não para um minuto sequer. Eles estão sempre sendo perseguidos, ameaçados, tem tiroteio. É igual eu falei, né? Eles usam do taxista e dessa viagem de táxi para ambientar o Schwarzenegger e, por consequência, a gente. Né? E outra coisa interessante também é essa questão da corporação e do imaginário, né? Agora pensa bem, o Elon Musk tá chegando aí com a corporação dele e às vezes ele tem mais força do que outras pessoas aí atualmente, né? Os paralelos continuam. A vida tá imitando a ficção. O problema é que tá imitando umas coisas que a gente não queria que imitasse, né? Muito bom. Mas o que nós temos ali no bar é que aparece aquela morena do sonho do Quaid, né? Uhum. E aí tem uma cena ali que ela fala pra ele que tem uma conversa ali, que eles já tiveram algum romance, mas o Schwarzenegger ele fala que ele não se lembra de mais nada, né? E aí ela fica nervosa, né? Fala então que ele só se aproximou dela para conseguir se aproximar dos rebeldes, né? Basicamente aí a história é que o Quaid, na verdade, tem um outro nome. Qual que é o nome do personagem dele? Vocês lembram? É o Carl Hauser. Hauser. E que ele, igual eu falei, ele trabalhava para essa empresa, né? Para essa meio corporação de Marte. E ele tinha, na verdade, como contra-inteligência, ou seja, essa empresa sacou que estava sendo criada uma rebelião, um grupo rebelde, né? Queria tirar eles de Marte, né? Assumir o controle. E ele implanta esse Hauser na rebelião. Só que de acordo com essa personagem, o Hauser se apaixona por ela e meio que entende que a corporação que é maligna. Então ele vira um agente duplo, né? Ele era um agente secreto da corporação, mas depois ele vira a casaca, vira um agente duplo e começa a trabalhar contra a corporação. Só que antes que ele consiga, né, dar o golpe secreto, ajudar a rebelião, a empresa descobre, pega ele à força e implanta as memórias novas e manda ele de volta para a Terra. Tipo assim, para tentar abafar tudo, apagar tudo que ele sabe e no futuro, quem sabe até recondicionar ele para ele voltar a ser um agente deles, né? Parece que ele era uma pessoa muito bem quista na empresa ali, na corporação. Então ele teve essa regalia, não mataram ele, mandaram ele para a Terra. E aí colocaram a Laurie, né, que é a Sharon Stone, como esposa. Ele era constantemente vigiado e começou a viver uma vida fabricada ali. Então essa é mais ou menos o plot que é explicado para nós. Exatamente. E essa personagem, a morena, que aparece desde o início do Sonho Agora, tá ali na cena com o Schwarzenegger, o nome dela é Melina, né? Mas ela fica muito nervosa com aquilo, acha que o Quaid tá só tentando enganar ela e fala para ele ir embora, chegar a botar uma Uzi na cara dele para ele ir embora. E vai embora, vai pro hotel. Com o hotel lá é onde que, na minha opinião, tem a cena mais sensacional do filme. Quando tem um psiquiatra que bate na porta essa cena é fantástica. Do quarto dele do hotel. Que é essa cena é maravilhosa. Dr. Edmar, que é um dos maiores gaslights
dos filmes, de todos os filmes, né? Uma das maiores tentativas de gaslighting de todos os filmes. Ou não, né? Depois Ou deixa não. aberto. Ele levanta, na verdade, pra mim, ele levanta. Pra quem ainda não tinha já ficado com a pulga atrás da orelha, porque você pensa, ele entrou na agência Recall, qual que era o pedido de sonho dele? Ele queria ter uma experiência como um agente secreto em Marte, né? Com a Morena. E tudo o que está acontecendo até agora reflete muito o que ele tinha pedido. Então, na verdade, tipo assim, tem um negócio que eles explicam que deu errado, que ele nem foi posto no sonho, mas e se isso for parte da fantasia que foi criada na cabeça dele? E aí vem esse psiquiatra exatamente levantar essa bola para quem já não tinha levantado sozinho e olha isso aqui. Porque ele vira e fala pro Quaid ou Hauser, seja lá quem você acha que ele é, e falou, olha, na verdade, deu um problema lá na Recall e você tá num sonho. Só que a gente não tá conseguindo te tirar. Eu gosto muito desse negócio de que nem sempre eles explicam demais o que tá acontecendo. E você vê isso em outros aspectos do filme. Por exemplo, a questão dos mutantes. Por que existem mutantes? Ué, simplesmente porque Marte não tem atmosfera. Então, o que eles explicam? Que não tinha, eles construíram habitats ruins, de baixa qualidade, para as pessoas morarem lá. Ou seja, cortando gastos, a radiação, né? Coisa que vem do universo, a radiação que existe no universo atingiu as pessoas que moravam ali porque não tinha uma proteção perfeita. Adequada. Então elas foram se transformando em mutantes. Isso não é falado assim, com todas as letras, né? E a mesma coisa acontece com essa cena, né? Porque ele deixa de propósito confuso para você não saber se você está vendo o sonho dele ou se aquilo realmente é realidade. Sim. Pois é, ainda tem um terceiro, né? Se isso também não continua sendo parte do sonho, o psicólogo chegar lá e julgar você não sabe se... Olha, pra mim eu tenho 3 realidades desse filme. Uma, tudo que o Hauser tá falando é verdade. Ou seja, ele era realmente um agente infiltrado, parará, tudo que tá acontecendo é verdade e esse psicólogo tá aqui só pra fazer um gaslight. 2, o psicólogo realmente é tipo assim, um self-insert, né? Um personagem inserido pela empresa Recall falando, velho, tá dando um problema, a gente precisa que você pare porque a gente precisa te tirar do sonho. Pra isso você tem que voltar pra uma agência Recall pra gente poder fazer isso, senão você vai continuar num sonho e a gente não tem controle do que vai acontecer pra frente. Ou 3, isso é um jeito do sonho, tipo assim, fingir pro Schwarzenegger que ele tá tentando fazer um gaslight pro Schwarzenegger continuar acreditando ainda mais nesse sonho, pro sonho ser ainda mais verossímil que ele tá tendo. Ou seja, pra mim são 3 versões distintas aí do que realmente tá acontecendo no filme. E esse psiquiatra, ele é muito convincente. Ele fala assim, na verdade eu sou só um programa implantado aqui para te ajudar. Olha só, se você abrir a porta, olha quem que vai chegar. E abre a porta e tá a esposa dele, a Lori, toda arrumada e fala, não me lembro nada daquela confusão que teve não, eu tô aqui só pra você poder voltar pra casa, né? E ali nós temos a primeira pílula vermelha do cinema, antes de Matrix, hein? Fala assim, exatamente, engula essa pílula vermelha que você vai acordar normal lá na clínica do Recall, né? E aí o Schwarzenegger chega a colocar na boca, ele é convencido ali, mas olha, é meio desconfiado e de repente ele vê uma gotinha de suor escorrendo na testa do psiquiatra. E o que ele faz, Bruno? Uai, aí na hora que ele vê a gotinha de suor, a arma que ele já tinha deixado abaixada, ele saca a arma e dá um belo de um tirambaço no meio da testa do psicólogo. Ou seja, ele volta à grande solução dele para todos os problemas até agora, violência. Muito bem. Violência. E eu acho sensacional, engraçado que a minha leitura inicial é que esse suor meio que comprovava de que realmente aquilo ali era realidade, mas eu nunca tinha parado para pensar nesses pontos que você tinha colocado, Rossi. Realmente deixa aberto as 3 possibilidades ainda. Aquele suor pode ser tanta coisa, né, cara? Pode ser o programa tentando enganar ele, pode ser realmente realidade, né? Pode ser o cérebro dele, tipo assim, lutando contra o programa, você tá entendendo? Vamos supor, se o programa tá dando pau,
pode ser o próprio cérebro dele rejeitando o programa de tirar ele de lá, entendeu? De tirar ele dessa... E aí ele imagina a gota na cabeça do psicólogo, entendeu? Então, tipo assim, tem muita coisa que pode... Pra mim... tem muita coincidência, é muito loucura. Pra mim, essa gota de suor escorrendo é nada mais do que um teste de sentir motivação bem sucedido. Ali ele viu que o psiquiatra tava falando mentira e meteu bala. E ali ele resolveu um problema e o filme volta a ficar às 300 km por hora, né? A Sharon Stone já vira a Kitana do Mortal Kombat lá, já lutando Taekwondo. Explode a parede atrás, já um monte de soldados e chegam a imobilizar o Schwarzenegger, inclusive batem de novo nas partes baixas do Schwarzenegger, até que abre o elevador e aparece a Milena, aquela morena lá, pra salvar ele, né? Milena, sei lá. Tô confundindo já. O Victor já tá fazendo confusão entre Mortal Kombat e o negócio, cara. Meu Deus. É Melina. Isso mesmo. E aí tem o duelo lá da Sharon Stone com a Melina. E porque mesmo naquela época um homem matar uma mulher era muito mal visto. Mas aconteceu... Eles colocam uma mulher pra matar a outra. Entendeu? Mas não bastou, porque a Sharon Stone imobiliza a Melina. E aí o Schwarzenegger aponta a arma pra Sharon. E ela fala assim: que isso, meu bem, eu te amo. Esqueceu que nós somos casados, né? Aí ele vai dar um tiro na cabeça dela e fala assim: considere isso um divórcio. Olha, essa cena é maravilhosa. Essas frases de efeito que só a década de 90 poderia dar pra você. Não, pois velho, uma coisa completamente fora do... Sabe, assim, quem que falaria uma coisa dessa no momento desse? É muito canastrão, cara. É muito canastrão. Divórcio. É tipo Hasta la vista, baby, Hasta la vista, baby. É literalmente isso, velho. O Hasta la vista, baby, que mais pra frente ele vai falar um adiós amigo. Não me passou desapercebido, não. Ai. Mas nesse momento eles começam a fugir. O Richter, né, que tinha algum relacionamento com a Lori, né, vê que ela tá morta ali, encandecer a fúria dele ainda mais pra ir atrás do Quaid. E ali nós temos uma cena que eu gosto muito em alguns filmes ali da década de 80, que é o capanga inteligente, que é aquele capanga de cabelo branco, de óculos. Ele vê o Quaid e a Melina fugindo, mas ele não atira, ele se segura porque ele vê que o domo de vidro tá atrás, e se ele atirar ele vê ali que ele vai dançar, porque aí vai abrir a atmosfera de Marte na cara dele. Então esse detalhe do capanga inteligente, que tem muito no Duro de Matar também, um dia nós faremos filme sobre... O melhor filme de Natal, né? O melhor filme de Natal de todos os tempos. Isso, que lá também tem muitos exemplos de capangas inteligentes. E ali quem vem furioso é o Richter, né? Mas enfim, o que acontece no final é que o Quaid consegue fugir com a Melina e eles chegam no refúgio dos rebeldes, né? Onde tem muitos mutantes ali, e vão conversar com o líder deles, que é o Quato, né? E é uma cena também, ou mais uma cena icônica, bizarra, e mais um dos grandes plot twists desse filme, né? A sequência de plot twists é enorme. Que tem um cara aparentemente normal, ele fala assim: então vou chamar pra você conversar com o Quaid. E aí de repente ele abre a camisa dele e sai o Chuck, o boneco assassino, de dentro do umbigo dele. É uma coisa assim... inacreditável. Me lembra aquele inimigo do Tartarugas Ninja, né? Que tem o bebê jupiteriano. É o Krang. Parece. É o Krang. E é muito legal porque eles falam desse personagem como se ele fosse um místico, um profeta que prevê o futuro. Você não esperava por aquilo. Você não esperava um bebê alienígena saindo da barriga do cara. É fenomenal. Não, e aquela cara de bebê velho, a cara do Chuck mesmo. Acho que deve ser devem ter feito esse animatronics na mesma loja do Chuck. E aí tem algumas cenas, ele
fala alguma coisa com o Quaid ele revela o plot, né? Ele revela que tem um reator construído por uma antiga civilização marciana. alienígena. E aí, inclusive, esse aí, pra mim, que é o pulo do gato. Pra mim, isso mostra que ele tá no sonho. Essa é a minha versão final, mas bem, fala que tem esse reator alienígena que tá que é capaz de criar uma atmosfera em Marte. Aí, se criasse essa atmosfera, a empresa perdia o poder dela, porque ninguém ia precisar mais do serviço dela, né, de abrigo e oxigênio. Então, que eles tinham que reativar, que isso seria como se fosse o grito de independência de Marte, né? Isso. Ele revela isso tudo lá. E aí, mais uma vez, a violência invade a cena com uma voadora, se eu me salvo o melhor juízo. Sim. E ele morre com uma retroescavadeira Não. É mais uma traição. É o taxista lá que ele trai, né? Taxista. Inclusive, ele fala assim, ele antes vivia falando assim, eu tenho 5 filhos pra alimentar. E agora ele fala, eu tenho 4 filhos pra alimentar. E com a metralhadora ele dá um tiro no 4. Rende ali o Schwarzenegger e a Melina. E chegam os capangas todos pra levar eles lá pra empresa, onde que nós vamos ver o grande chefão ali na empresa, que é o Corrigan, né? Aquele momento onde o vilão agora vai falar tudo o que aconteceu, né? Sim. Vai explicar Faltou tudo. faltou ele virar na cadeira com o gato, né? Sim. Não, mas ele fez pior. Ele fez pior, porque é mais um plot twist, como se já não tivesse vários nesse filme. Ele abre uma telinha lá e aparece o próprio Schwarzenegger falando que é amigo do Corrigan. E na verdade, o Quaid, ele era só um truque para ele se infiltrar entre os rebeldes, porque se ele se infiltrasse como o Hauser, que era o agente secreto da organização, os psíquicos iam conseguir ler a mente dele e ver que ele era um agente, né? Então, como ele apagou a própria memória e ele acreditava que realmente estava ali do lado dos rebeldes, ele conseguiu se infiltrar entre eles e conseguiu assassinar esse líder dos rebeldes, que é o 4. Mas aí o Hauser, né, que é a verdadeira forma originária desse personagem do Schwarzenegger, ele fala assim, meu chapa, mas pra você não tem futuro, porque eu quero meu corpo de volta, e mete o adiós amigo ali, né? Muito bom, porque exatamente eles fazem de propósito para poder enganar o pessoal. Quer dizer, o vilão, o Hauser é o vilão junto com um grande vilão. Sim. Da história. E eles na verdade, a memória dele de propósito. Na verdade, mais uma vez o filme usa desse truque que ele não te conta. Então você não sabe se o Corrigan, né, que o vilão, tá falando a verdade e o Hauser realmente fez isso, ele é um falso agente duplo, ou se ele é um agente duplo e aquilo ali foi só uma criação do Corrigan para poder enganar o Hauser atual, falar, não, aqui ó, você na verdade estava trabalhando para mim, mas você teve que enganar os outros, só que isso na verdade é uma mentira, e ele realmente era um agente duplo, ou seja, você não sabe quem tá falando a verdade, e o filme nunca te conta quem tá falando a verdade de verdade. Você que tem que inferir quem ali que tá, qual que é a verdade verdadeira, coloquemos assim. E é tão bom quando o filme faz isso, porque é aquele filme que termina e as pessoas saem discutindo da sala de cinema, né? Então é um ponto muito positivo isso. Inclusive tem um povo aí que mais de 2 décadas depois, inclusive faz podcast pra discutir o negócio, é violento. Com certeza. Tem gente discutindo até hoje. Mas aí eis que está a cena lá do Schwarzenegger, do Quaid, preso lá na cadeira para eles reimplantarem a memória original do Hauser, quando o Schwarzenegger decide resolver com a forma como ele resolve 90% das cenas chaves nos filmes dele. Ele simplesmente arranca um braço de metal sólido ali e enfia uma estaca de metal no pescoço de um médico. É uma outra cena de só fatalities, né? Uma brutalidade sem tamanho. De lado a gente vê um outro médico, ele enfia uma haste de metal do nariz e sai na nuca. É um show de horrores, né? Tá aí, velho. Já que eles
fizeram uma zoeira do universo Mortal Kombat e colocaram todo tipo de crossover lá nos últimos jogos, no último jogo de Mortal Kombat, deviam colocar no próximo Quaid, velho. Ia ser muito legal, o Douglas Quaid. Ele tem vários fatalities já prontos. Não precisa nem pensar nos fatalities dele. Aprovado. E aí nós temos... Pode falar, já tinha até aquele... Eu esqueci o nome do personagem aqui que dá o soco no... Johnny Cage. Ué. Que é também de outro filme. Muito famoso também. E aí você vê, né? Aí as crianças saíam da escola, né? Tinham aula de manhã, chegavam em casa para assistir a sessão da tarde e assistiam vários fatalities diferentes da sessão de tarde da TV. Excelente. Isso. E aí o Quaid e a Melina, eles escapam ali, fogem, e de alguma forma, não ficou bem explicado no filme, mas eles aparecem naquelas pirâmides, né? Que falam, logo quando eles chegam em Marte, que teria uma tecnologia alienígena ali. E foi onde que o 4 mostrou nas lembranças pro Quaid. Mas enfim, nós temos uma cena do Quaid... Me corrija se eu estiver errado, mas o Quaid, ele já não sabia onde que era o lugar, não? Eu acho que ele, de alguma maneira, ele sabia qual que era o caminho para chegar lá. Foi o 4 que mandou um implante psíquico na cabeça dele e mostrou umas cenas pra ele. Ah, é verdade, exato. E eles chegam lá no meio daqueles reatores ali, dentro de pirâmides marcianas, né? E ali tem uma cena que eles são cercados por um monte de soldados, todo mundo bem equipado com armas de fogo, né? E de repente, todos eles metralham o Quaid de tudo quanto é lado, não tem escapatória, e ele vai caindo assim no chão, se agachando, né? Quando tem mais um plot twist, ele se levanta e começa a gargalhar. E ali dá um efeito do holograma que mostrou lá no início, e o Quaid estava usando essa tecnologia de holograma, aparece por trás e metralha os soldados todos, né? Você vê, isso é uma coisa que eu não gostei muito. Eles botam uma tecnologia lá no começo só para poder fazer uma cena no final. É o único motivo que eles colocaram essa tecnologia. Assim, a cena é ótima, é excelente. Mas podia ter... É o famoso gotcha moment, né? Gotcha. E ele não está sendo perseguido só pelos... Quer dizer, não são só soldados nesse momento. Quem tá cercando ele também é o cara que tá perseguindo ele um filme inteiro. Isso, o Richter. Né? Porque ele é o tenente, né? Ele é o principal comandante das forças do Correio lá, da corporação. Então, ele com certeza é o duelo final, né? Assim, ele é a última barreira verdadeira entre o Schwarzenegger e o objetivo dele. Não, e essa um duelo... Pode falar. Essa cena me lembra um pouco aquele filme, a cena final daquele filme do Bruce Lee, que tem vários espelhos. Você não sabe de onde está vindo o seu inimigo. Traz um pouco essa... Me lembra um pouco aquilo, a sensação de assistir essa cena. Sim. E no final ali, só sobra o Richter, né? E eles têm um duelo no elevador. Pô, o Schwarzenegger, se você olhar a cena, o Schwarzenegger é tipo 3 vezes maior do que o cara. O cara engrossa. Ele consegue ter um combate ali, né? Rola uns 3 turnos ali de combate entre eles. Até que o cara escapa pelo elevador que não tem parede, né? E vai subindo e tem um teto assim que vai decepar, né? Mas o cara puxa o Schwarzenegger pra cabeça dele ficar ali. Mas aí Força 18/00 sobrevalece, ele puxa o cara, decepa os 2 braços do cara e depois o cara fala: te vejo na festa, Richter. Que isso, né? Cara, isso é esse é uma das coisas que é engraçado. Eu sou um pouco traumatizado. Eu vi acho que tem um filme que é o... eu esqueci o nome do filme, mas se você escapa da morte, a morte te persegue, você sabe qual que é? Sim, Premonição. Premonição. E uma das mortes é essa. Nossa, quer dizer, isso me traz um trem ruim. Esse filme Premonição, essa série, né? Porque é uma série de filmes, eu nunca consegui assistir nenhum, cara. Eu sempre também tive muita gastura, pelo amor de Deus. Nossa, isso é assim. Isso porque, gente, lembra que isso é a versão light, tá bom? Essa é a versão R, que tinha a versão X. Eles fazem questão do Schwarzenegger pegar os 2 braços do
Reed e mostrar pra câmera. Depois jogar no elevador. É brutal. Brutal. Desnecessariamente brutal. E é por isso que eu acho que é tão lindo esse filme. E antes de irmos pra cena final, só uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eles estavam fugindo lá do negócio dos rebeldes lá, do esconderijo dos rebeldes, tem uma cena de um veículo com uma broca gigante, uma furadeira, que, se você já jogou Mega Man X, é exatamente o mesmo veículo que aparece aquela broca mesmo. aparece na fase do Armored Armadillo. E tem pra mais escavação, né? Exatamente. E tem mais um one-liner ali do Schwarzenegger, que ele pega uma broquinha menor, mas ele chega pelo lado ali e fura o cara e ele fala: "Screw you!" Furando o cara com a furadeira, né? Mas enfim. Voltamos à cena final e, é claro, o Corrigan aparece ali no final, depois que ele sobe o elevador, onde que tem a tecnologia alienígena para ser ativada por uma mão com 4 dedos, que dá pra ver ali, né? E aí o cara tá rendendo o Schwarzenegger ali durante um tempo, que já não tá com arma, né? Até que a Melina aparece e fuzila o Corrigan, mas antes eles ativam a tecnologia, né? Logo depois... Não. Ela atira, se não me engano, com um tiro, se não me engano, aí você me corrige se estiver errado, abre um ventilador. Suga o cara pra fora. Uhum. E aí o Schwarzenegger, ele começa a escalar de volta. Isso. E aí ele coloca a mão. E aliás, eu acho que é o ativador mais estúpido da história do cinema, porque se há uma mão de 4 dedos que pode ativar, qualquer um pode ativar aqui. Sim, porque óbvio. Você coloca a mão lá e ativa. Você só não pode ter uma mão de 3 dedos. Se você tiver... um aparelho alienígena antigo, qualquer um pode ativar e colocar a mão. Então, ou seja, as pessoas antes, então, se ninguém ativou aquela porcaria, impressionante. Se você tiver 3 dedos... Não. Ninguém ter ativado, eu entendo. Ninguém ativou porque o cara não deixava, né? Pra que ele vai ativar e criar uma atmosfera em Marte se ele tá ganhando dinheiro controlando tudo com a tecnologia dele, né? Não, qualquer pessoa com uma síndrome ali que não consegue ver um botão vai querer apertar aquele botão, não é possível. Porque ele achava que ia destruir o planeta, né? Verdade. Mas aí o cara escapa, e se já não teve fatality suficiente, agora que nós vemos o fatality máximo desse filme, que é uma cena que o Corrigan começa a rolar pelas dunas marcianas, céu aberto em Marte, e a cabeça dele começa a inchar, os olhos esbugalhar. Inclusive eu tenho a impressão que o Akira Toriyama se espelhou nessa cena para fazer umas cenas de vários vilões morrendo, como por exemplo o Dodori, que também morre com os olhos esbugalhando desse jeito, até que o cara explode de dentro para fora, né? E o Schwarzenegger e a Melina, eles logo depois são tragados também por aquele buraco. Começa a rolar também a céu aberto de Marte. Eles também começam a ter uns efeitos na cara deles que eu achava que seriam irreversíveis, né? Mas em frações de segundo, a atmosfera de Marte já vira céu azul, né? Todo mundo respirando normal e eles regeneram, eles voltam ao normal. Eu achava que não tinha mais volta. E é por isso que era tudo um sonho, né? Não, esse efeito especial pra mim é o que me incomodava, sempre me incomodou desde a primeira vez que eu assisti o filme. Desculpa, eu vou ter que falar que eu achava meio mal feito. Naquela época uma tela verde, mas, né? Eu não sei se é um boneco ou se é uma tela verde, eu já achava meio esquisito, mas assim, realmente é meio da aflição. Você tá falando... Dos olhos esbugalhados. Sim. Eu fiquei até impressionado. Eu não sabia que eles tinham ganhado Oscars de efeitos especiais, não. Sim. Porque eu achava que era tão esquisito essa eu acho sensacional, Bruno. Mesmo? Eu acho. Eu acho que me traumatizou. Eu não achava mal feito, não. Eu achava impressionante mesmo. Tipo assim, eu fiquei impressionado, porque eu era criança. Então, tipo assim, é bem feito. Se não fosse bem feito, não me impressionava, eu acho. Olha, eu tô falando a minha impressão de criança, viu? Não tô falando a minha impressão de agora, não. Já me incomodava naquela época. Mas enfim. A academia discorda de você, Bruno. Depois a gente conversa sobre isso. E logo depois disso nós vemos que volta o ar
em Marte, né? Agora todos aqueles mutantes podem respirar fresco. E o filme termina com o mocinho beijando a mocinha no final e termina falando assim, se isso for um sonho eu não quero acordar. Aí ela fala, então me beije antes do sonho acabar, né? E aí termina o filme para abrir as discussões que nós já conversamos antes, né? Então, fala aí, Rossi, pra você, qual a nota que você dá pro Total Recall? De 1 a 10? Não, nosso ranking. É verdade. Ranking do Torneio das isso? Trevas. Ô, Ross, que isso? Olha, Já esqueceu, pô? eu vou dar pro Vingador do Futuro um A-. Eu daria um A-. Ele é um filme canastrão, ele é um filme que compassa bem a cinematografia da década de 90, né? Sim. E eu acho que o Schwarzenegger, eu adoro ele como protagonista. Eu gosto muito do Schwarzenegger. Então, só que assim, esse tipo de filme, pra mim, normalmente é um B ali, B-, B. Só que essas jogadas mentais de dar um final alternativo, de você não saber qual que é a realidade do que tá acontecendo, eu acho que eles fizeram muito, muito bem. Pra mim, eleva eles a um A- aí. Por causa desse fantástico roteiro, do jeito que eles colocaram a pulga atrás da orelha de quem assistiu e que realmente cada um sai com uma impressão do que era a verdade do filme. Então, parabéns pra eles, A- é a minha nota. Muito bem, uma nota altíssima. E você, Bruno? Qual a nota que você dá? Relembrando aqui que o nosso critério, né, de nota é do... Porque a gente não é pouco nerd, né? A nossa nota de critério é o Yu Yu Hakusho. Então, só para poder simplificar, né, vai de... começa qual a letra mesmo? Rank E, eu acho que é a última. Rank E é o a mínimo. letra E, da letra E até a A e depois pula pro S. Isso. E aí dentro de B, acho que todos têm, né? Tem tipo assim, você pode ser um B menos, que eles chamam, que é tipo assim, a categoria base do B. Isso. B, que seria um médio ali entre o máximo e o mínimo, e B+, que seria aquele B que tá quase no A, né? E assim por diante. Toda categoria tem essa divisão, assim. Isso. Então é igual uma nota do sistema americano de dar nota lá na escola, certo? Mais ou menos. Isso, mais ou menos, né? Lá não tem Então, S, né? Sim. Mas assim, eu sou uma pessoa que eu tenho um carinho especial por esse filme, exatamente porque, né, eu me lembro de eu assistindo esse filme na minha fita cassete lá, quando eu era criança, então realmente eu tenho um carinho especial por esse filme. Agora, eu entendo que ele tem lá os seus problemas, né, mas realmente ele deixa engraçado, olha só como é que ele deixa esse ponto filosófico no fim, né, verdade ou mentira, sonho ou realidade, não importa, né, a experiência que ele teve, para você, o que é que ficou? Né? Se foi realmente uma experiência que foi a realidade que ele viveu, e como eles deixam isso em aberto, para mim é maestral. Então eu tenho que dar uma nota alta também. Eu daria um rank A. É um filme excelente. Eu acho que ele vence a barreira do tempo, apesar dele não ter alguns efeitos especiais que para mim poderiam ter sido um pouco mais bem resolvidos, mas nossa, o clima que ele traz, alguns tipos de piada, de cena que só aquela década trazia mesmo pra gente, né? Liberdade de mostrar coisas que só aquela década permitia. Pois é impressionante. Agora, caro ouvinte, lembre o seguinte, nós estamos aqui somente para dar uma opinião, viu? Olha, tem que ser, para poder, isso aqui é uma conversa de bar, certo? Para poder vir aqui e dar opinião e falar merda. Bar não, conversa de boteco. Bem conversa de boteco. Aquela copo sujo, sabe? Para poder vir aqui e dar aquela opinião de boteco com propriedade, tem que ter muita cara de pau, certo? Então, assim, eu estou dando aqui a minha... Por favor, assistam esse filme. Vale muito a pena. E uma nota A com muita honra para esse maravilhoso filme. Muito bem. E você vê o Bruno, um cara ponderado, falando aí
e tá dando simplesmente opinião, e diferentemente dele eu não dou opinião, apenas revelo a verdade absoluta para vocês. Esse filme é espetacular, principalmente pela diversão, um filme de ação clássico ali, já é de 1990, mas ele tem muito mais características daqueles filmes ali da década de 80. Os efeitos práticos, para falar a verdade, hoje em dia estão me agradando muito mais do que qualquer efeito de CGI aí dos filmes da Marvel, dos Vingadores. Então, eu acho assim um primor. Para mim é um dos filmes que tem melhor efeitos especiais, pro meu gosto. Eu dou uma nota B+. B+, pra mim é uma nota alta, né? E eu acho que tem ali diversão. Se você quiser apreciar simplesmente como um filme pipoca, né? Um filme de ação, vai servir para você. Se você quiser um pouquinho mais de discussão também nas ambiguidades do filme, te dá. E esse filme não poderia ser mais filme de Arnold Schwarzenegger do que esse, né? Principalmente porque o Exterminador do Futuro e o Conan, os personagens também têm os próprios pesos. Nesse não. Quem é Douglas Quaid? Douglas Quaid não é nada, aqui é Arnold Schwarzenegger puro. Então... É igual, eu tava tentando lembrar e eu lembrei. O outro filme que esse filme foi trampolim para ser... Ou seja, esse filme teve um sucesso tão grande que eles toparam fazer o Tira no Jardim de Infância, que eu já tinha falado, e True Lies. Que é outro filme espetacular. Exatamente, com sensacional. Então tá aí. Total Recall, O Vingador do Futuro. Tá aí o nosso bate-papo sobre ele. E deixa aí no seu comentário se você já viu esse filme na tela quente, o que você acha sobre ele. Antes da gente se despedir, eu gostaria de saber, eu já revelei, meu final, pra mim, o que eu aceito do filme que aconteceu foi, pra mim, Rafael, ele tava no sonho que programaram pra ele mesmo, e tudo foi um sonho, do início ao fim. Inclusive o psicólogo foi parte do plot do sonho, da mente dele tentando rejeitar aquele sonho falso, mas logo depois inventando um porquê que aquele sonho falso era verdade. Pra mim, ou seja, pra mim ele nunca saiu do recall. Ele entrou ali e aquele é o sonho que a gente viu a memória falsa do Douglas Quaid. O alter ego dele, o Carl Hauser, pra mim nunca existiu de verdade. Pra você, Vitor, qual que é o seu... eu acho que essa teoria aí do sonho é muito mais racional, né? Tem muito mais elementos, na minha opinião, para fazerem sentido. Mas para mim, na verdade, tudo aquilo foi real, porque toda essa aventura aí pro Schwarzenegger é só mais uma terça-feira para ele. Então, para mim, é tudo real e ele é o grande herói que salvou Marte. E para você, Bruno? Não, é claro que é real. A gente sabe que em Marte tem vida, gente. Tá lá colonizado. Não, eu vou ser bem sincero em relação ao filme. O meu chute, se eu tivesse que escolher, que realmente foi o sonho dele implantado, porque é muito perfeitinho também, sabe? Muito perfeitinho. Então, se você for realmente pegar uma leitura racional, meu chute seria esse. Mas assim, ele deixa... E outra, a questão, igual vocês falaram, essa questão do sonho, ela traz para a realidade, digamos assim, torna crível várias das coisas. Por exemplo, essa questão por conveniência, existe uma máquina alienígena que cria atmosfera em Marte. Por conveniência, essa atmosfera é criada exatamente quando o Schwarzenegger precisa que ela seja criada. Então, tipo assim, para mim, isso aí, o filme é perfeito como um filme da memória. Ele, pra mim, é uma coisa extremamente insana como realidade, como o Vitor falou que pra ele é. Então, pra mim, por isso que eu escolhi. Mas continua aí, Vitor. Eu acho que eu arrependi da minha nota, viu? Acho que vou dar um S+, viu? Vou botar atrás. Vou botar um S+ nessa nota aí. Muito bom. Tá vendo? Isso aí, então, ultrapassando o Senhor dos Anéis. Então você concorda comigo que é memória dele. É memória do... Nunca saiu do recall. Exato. Concordo. Depois que desceu a cortina, ele acordou lá no recall e falou, gente, muito bom, muito doido.
Foi boa, eu gostei dessa história. Gostei das minhas férias. Mas pra ele. Ele nunca contou pra esposa dele o que aconteceu com ela. Exatamente. Ele não pode contar pra esposa, mas pra ele vai guardar como realidade pro resto da vida. Pro resto da vida. O tempo, aquela vez que eu fui Carl Hauser. É isso aí. Ou seja, se foi um sonho, foi a maior traição em sonho da história da humanidade. É isso aí. Com certeza. Exatamente. Essa ambiguidade foi bem bolado, né? Foi. Bem bolado. Com certeza. Mas é isso, ficamos por aqui. Até mais pra vocês. Fui. Aquele abraço, moçada. Galera, valeu e nos vemos no futuro.